Call it. Yes. Fala, meus queridos, estamos aqui para mais um episódio do nosso queridíssimo NoCast. E hoje o episódio que a gente, mantendo as tradições, né? Estamos com membros faltando. Porém, hoje, top 2 membros. Falei a mesma coisa quando tava eu, o Moura, e agora mesma coisa quando tá eu e meu queridíssimo Dud, né? Top 2 membros, que eu tô no top, né? Daí vai trocando conforme quem tá comigo lá, né? De membros carismáticos, né? Isso eu tenho certeza. Mas... hoje, infelizmente, o Dr. Marlinho e o senhor Gabriel Moura, Odin, pai de todos, não pôde frequentar o episódio, mas eu e o Dud, a gente tem carisma suficiente pra tocar o barco, né? E hoje é um tema que eu particularmente tô há muito tempo esperando, pois é um estilo de filme, digamos assim, que eu há muito tempo quero falar, pois era uma criança cagona, então não acompanhava esses filmes, né? Então... faz poucos anos da minha vida que eu comecei a assistir esse tipo de filmes que falaremos aqui. E vamos ver aí. O Dud sei que também gosta. Isso aí, pessoal. Bom, aqui quem fala é o Dud, como o Johnny já comentou. E quem tem cu tem medo, né, mano? E exatamente. Assim como o Johnny, é um poeta, o piada não adianta. Eu sempre fui muito cagão pra assistir filme de terror, né? Principalmente na minha infância. Então, tudo que eu trouxe aqui... são filmes, digamos assim, que eu assisti mais velho, né, meu? Eu sempre fui meio cagado. Até hoje eu sou um pouco assim, né? Mas sim, a gente sempre tenta superar, né, velho? Eu acho que foi o destino, Dud, que fez nós dois falar desse tema hoje, entendeu? Porque a gente se entende. Exato. Eu, assim, claro, eu tenho o trunfo, né, que eu fui traumatizado pelo Ratinho Humano quando eu tinha 4 anos, né? Então, é automático. Após uma criança passar pelo que eu passei, ela não querer ver um filme de terror mais na frente, né? Pra galera ter noção o quão era o meu medo de filme de terror... sabe que todo início do ano, no fim do ano e no início do ano, a Globo passava aqueles trailers gigantes dos filmes que ela teria na sua programação, né? Quando passava na programação que teria um tal filme de terror e aparecia algumas cenas, tipo 4, 5 segundos de cenas de filme, era o suficiente pra mim já não dormir de medo, entendeu? Então eu lembrar da existência do filme de tal específico filme de terror já era o suficiente pra mim me cagar de medo, né? Então, filme de terror é... eu acho que a gente tá falando do tema, eu não falei bem certinho qual é o tema hoje, né? Não, mas eu acho que já deu pra entender um pouco, né? Que são hoje, filmes de terror preferidos. Exatamente. Esse é o tema. Tu vê que eu nasci pra apresentar, né? Não adianta, né, cara? Esqueci só de falar o tema. Mas é pra você não entender nossos filmes de terror. O profissionalismo do NoCast, então, se mantém o mesmo, né? Porque nunca foi diferente disso. Pois é. Eu gosto de manter um padrão, né? Independente de quem tá apresentando. Exatamente. Cara, mas eu era impressionante, assim, cara. Dava aquelas propagandas na Globo lá, e aquilo era o suficiente. Eu ficava impressionado comigo mesmo de tão cagão que eu era. Eu falava, cara, não é possível que eu não vou conseguir dormir direito porque eu vi uma propaganda de 3 segundos na Globo, entendeu? E acontecia, cara. Cara, pior que eu também, meu, tinha um cagaço, assim. Mas eu lembro que quando tinha algum filme, né, e daí, tipo, todos os meus coleguinhas, meus amigos, assim... falavam, nossa, meu, assisti o Grito, assisti não sei o que, e daí ficava todo mundo falando, e tipo, eu era aquela pessoa que eu ficava só de canto, assim, ouvindo, porque eu não tinha assistido, mas eu ao mesmo tempo não queria não fazer parte daquele grupo na conversa, entendeu? Sim. Eu quero estar nessa conversa. Concordando, tá ligado? Mas, meu, era péssimo, assim, eu odiava, eu tinha muito problema de ter pesadelo, tá ligado? Até hoje eu tenho, tá ligado? Então, é um bagulho que os filmes, eles me influenciavam bastante, assim, principalmente na infância, tá ligado? Aí eu cara. Por conta disso. A minha questão não era nem ter pesadelo, cara, eu não conseguia dormir. Porque na minha cabeça, aquilo que aconteceu no filme ia aparecer no meu quarto à noite. ia lá me pegar, entendeu? Então eu ficava, tipo, eu dava uma dormida, eu acordava ligeiro, olhava pro canto dos quartos, assim. E daí eu voltava a dormir, entendeu? Era o pavor total, né, cara? E eu me lembro que teve antes da gente começar a lista, cara, eu me lembro que teve uma ocasião traumatizante pra mim, assim, ó. Quando eu era criança, tinha aqueles programas, eu não sei se existe nos outros lugares, mas tinha um programa do Sesc, que ele era assim, tu vai lá no contraturno da escola pra tu praticar esportes, a gente tinha aula de futsal, depois tinha aula de teatro, era uma coisa assim no contraturno da escola, sabe? Uhum. E daí eu me lembro que teve um dia que tinha uma aula de futsal e foi pouca gente, por mais que era quadra coberta e tal, pra não dar jogo eles passaram um filme. Cara, lembrando, a gente era todas as crianças de 9, 10 anos, né? Cara, eles passaram Olhos Famintos 2. Que idade vocês tinham mesmo? Cara, eu tinha uns 10 anos, acho. Meu Deus, ótimo filme pra passar pras crianças. Não, Olhos Famintos 1 era do 1. É porque eu vi o 2 em casa depois, com o passar do tempo. Mas eu acho que era o 1.
Cara, aquilo pra mim, assim, primeiro que começou o pavor, assim, né? O professor... Eu sei até hoje quem é o professor, cara. O professor, ele chegou e mostrou a capa do filme que ele alugou, né? Ele alugou o DVD. Nossa. E daí ele chegou e mostrou pra nós, assim, tinha um olho de uma pessoa, tipo, saindo pra fora, sabe? E eu pensei, caralho, velho, isso daqui, como é que eu vou ver isso daqui? Isso aqui eu não podia regar, né? Eu tava no meio da turma ali, né, cara? Como é que eu ia dizer, não quero ver isso? E daí ele passou e começou o filme. Falei, cara, não acredito, como é que eu vou... Eu nunca mais vou dormir agora, cara. E começou o filme, meu. Cara, aquele filme me seguiu por anos ali, até eu, tipo, virar adolescente, sair da adolescência ali, que eu comecei a parar de ter medo, sabe? Caralho. Mas foi traumatizante, assim, só que eu não podia sair da sala, né? Porque ia ficar muito na cara que eu era cagão, né, cara? Não, jamais, velho. E daí eu, cara, aquilo ali foi traumatizante pra mim, assim. Mas eu queria ter visto a minha cara de pavor, cara. Quando eu vi a capa do filme, assim, que eu vi que era um filme de terror. Cara, foi uma experiência desgraçada na minha vida, mas... E depois eu fui assistir o 2 e tal. Hoje em dia eu acho uma franquia, tipo, é uns filmes que eu olho com uma nostalgia, sabe? Não me dá mais medo, entendeu? Eu acho massa aí. O bagulho traumatizou, né? Essa ocasião foi traumatizante, mas o filme em si... Porque eu acho massa a ideia de a cada 23 anos vir ele nasce de novo e tal. Acho massa essa lore do personagem, mas a ocasião foi traumatizante. O conceito ali tá bem foda, né, velho? Uhum. Tem algo parecido em It também, né? Mas o Olhos Famintos, ele foi... Eu lembro que, cara, porque ele é um filme esteticamente muito foda também, tudo, né? Sim. Ele tem todo um... É bem da hora, cara. Ele é considerado, acho que até um filme meio cult, né? Hoje em dia, assim, então... Ele é. O 1 e o 2, principalmente, né? Depois descambou, virou outra parada, né? Tipo, até porque depois... Se eu não me engano, o cara que é o... Posso estar falando maior bobagem aqui, cara, mas eu vi uns vídeos uma vez, eu lembro que o cara que é o idealizador dessa parada aí, ele disse que se envolveu um montão de escândalo e abuso sexual e os caralho e tal, então... O cara foi preso. Eu acho que isso posso estar falando maior bobagem aqui, mas é o nosso jeitinho, né? Falar informações que podem ou não ser verdades. Exato. Caralho, velho. Bom, tu trouxe aqui já a tua primeira experiência aí, né? Não foi a primeira, mas uma das experiências traumatizantes, né? Tem o do ratinho humano também, né? Que eu lembro que a gente até já comentou aqui em outros episódios, eu acho, mas esse daí quando tu falou, cara, meu Deus, daí é tipo... Porque tu falou do filme do Rato Humano, que te traumatizou bem na infância, e ninguém conhecia esse filme, e ninguém realmente conhece, assim, tá ligado? E até a gente foi procurar as imagens do filme, caralho, velho, que bizarro, tá ligado, meu Deus. Esse filme foi uma desgraça da minha vida, porque eu fiquei trancado na sala, né? Eu sabia que eu tinha medo, daí meu irmão trancou a sala pra mim ver o filme, tá ligado? Meu Deus do céu, cara. E daí eu fui obrigado a ver aquilo, entendeu? Caralho, mas, cara, aquele ali foi traumatizante, cara, porque passou anos eu lembrava daquela porra. Toda vez que eu ia dar uma cagada no banheiro, eu lembrava que ele poderia sair dentro do vaso, sabe? Eu vou até dar uma pesquisada aqui. Cara, olha que bizarro essa... Nossa senhora, mano. Eu acho que é um filme italiano essa porra, mano. Mas que ator horroroso, velho. Meu Deus. Cara, mas esse ator, meu amigo, que porra ele é isso, precisava cara? de maquiagem, tá ligado? Pra assustar, meu amigo. Nelson Caralho, de la cara. Rosa, cara, viu? Que bizarro, Um velho. dos homens mais baixos do século XX. Caralho, Meu Deus. 71 centímetros de altura. Que bizarro, velho. Ele tinha uma síndrome de Sequel, é o nome. Caralho, mano. Bom, Morreu em 2006. O elenco foi escolhido. O elenco de peso, né, cara? Cara, tem uma foto que ele tá com um turbante, um negócio na cabeça, tipo aquelas roupas. Sim, cara. Meu Deus, que bagulho. É mais feio que o ratinho humano maquiado, né? Pois é, mano, meu. Caralho, enfim. Mas esse meu trauma tá bem embasado aqui por essa pessoa aqui. Isso, depois procura. É um trauma que todos teriam. Pois é bem compreensível. É isso aí. Esse aqui eu quero ver se eu encontro um action figure dele, pra mim dar pra quando eu tiver um filho, entendeu? Eu dar pra ele brincar. Caralho. Imagina o cara, meu Deus, imagina o cara encontrar um negócio assim, velho. Meu Deus, cara. Porque é um bagulho muito específico, né, meu? Sim. Tá, esse é um filme, a gente falou daquele, indicando filmes pra alguém, pra um cult chato, de indicar esse filme, entendeu? Porque além dele não conhecer, ele vai ser traumatizado, entendeu? Pois é, né, cara? Tipo, porque não é um filme que pra traumatizar criança, né, meu? Traumatiza qualquer idade, não, qualquer um, meu. Qualquer um. E fora os efeitos, esses dias, quando a gente tava conversando sobre, no YouTube eu revi umas cenas, e assim, ó, top 3 lixo da trecheira, entendeu? Tipo, não faz nem sentido, assim, a cena, o sangue jorrando onde nem foi cortado, tipo assim, delícia. Eu imagino.
Mas eu já larguei 2 experiências minhas aí, por mais que não são meus filmes preferidos, mas são filmes importantes pra tornar minha cabeça totalmente tontói, né? E tu aí, Ded, qual é o teu filme que tu... E terror que tu curte? Que eu curto, assim, tu trouxe os que te traumatizaram, né? Pra mim, eu vou falar de um só, cara, porque esse filme eu lembro que eu tive realmente pesadelo com ele na minha infância, que foi o Chuck, mano. Nossa senhora, meu. Sério, eu tinha medo, assim, ó, absurdo de qualquer boneco. Até hoje eu tenho uma parada meio assim com boneco que é meio bizarro, tá ligado? Uhum. E, cara, o Chuck, ele me traumatizou assim de uma forma... Cara, eu lembro que eu sonhava, velho. Eu imaginava que tinha um boneco embaixo da minha cama e coisa. Cara, era bizarro assim, velho. Porque eu lembro que eu assistia assim... eu era muito novo, mano. Eu tinha, tipo, sei lá, passou na TV algum dia, eu nem assisti inteiro o filme, mano. Eu sei que eu comecei a assistir e quando eu vi que o bagulho tava meio bizarro demais pra mim na época, eu parei, assim, né? Mas não é um dos meus filmes preferidos, mas é um dos que me traumatizou só pra continuar ali, né? Isso tu tem em comum com o Gabriel, né, cara? Bom, eu conheço o Gabriel desde os 6 anos de idade, né, cara? Ele é traumatizado com o Chuck, velho. Ele tem trauma com o Chuck mesmo, ele tem muito medo do Chuck mesmo. Não sei se hoje em dia, né? Mas ele tinha muito medo do Chuck. Se pá, tem alguma parada com o irmão dele também, que fez ele ver e tal. Mas ele tem esse rolê com o Chuck. Eu confesso, cara, o Chuck, assim, ó, eu não sei porquê, mas nunca tive medo do Chuck. Na minha cabeça era só um bonequinho que tinha que bater. Eu ficava pensando, como é que alguém não pega, ele não joga, entendeu? Tipo, não chuta. É que ele era rapidinho, mano, e ele tinha uma faca, tá ligado? Isso que era foda, mano. Aí eu ficava imaginando, tá, mas e se eu der um chute nele, meu? Ele pode dar uma facada no meu pé, entendeu? Ele pode se agarrar. E tem filmes que faz isso, a pessoa vai chutar, ele se agarra no pé da pessoa, tá ligado? É bizarro. A tomar no cu, mano. O cara tá brigando com um gato, né, meu? O gato tá errado. Sim, exato, cara. Então, eu achava bizarro, mano. Mas de filmes assim que eu realmente filmes preferidos meus, eu vou trazer os filmes, eu acho que uns mais recentes, talvez tu tenha alguns mais antigos. Eu vou trazer um que, cara, eu amo, assim, ó, o tema, eu amo toda essa parada, assim, até porque eu sempre fui fãzaço, assim, de... Hoje em dia não, né, mas quando era criança e tal, até uma parte da minha adolescência fui muito fã de ufologia, né, meu? E quando lançou, não digo quando lançou, mas quando chegou até eu e meu grupo de amigos ali, o Área 51, meu. O Área 51, não... o Área 51 é o jogo que eu lembro que a gente jogava pra cara, mas eu tô falando o Sinais, pô. Ah, Sinais. Eu confundi com o jogo, não sei por que o nome. Mas o jogo é muito brabo também, era um jogo que a gente jogava de terrorzão, mas vamos falar do filme, né? Eu não conheço esse jogo, cara. É um jogo que lançou pra Play 2, PC, na época que a gente se cagava tudo jogando, tá ligado? Mas era muito foda, que era DT, né? Mas enfim, aí os Sinais, cara, eu lembro que quando chegou até nós, cara, daí primeiro um amigo assistiu. Pá, o filme DT, não sei o que, e dá um cagaço. Caralho, meu, ideia a gente foi assistir, daí, tipo, a gente se cagava de assistir, só que a gente assistia, tá ligado? E daí, tipo, a gente ficava criando umas teorias, porque a gente ficava misturando as paradas do filme com uns negócios de ufologia que tem na realidade, assim, tá ligado? A gente ficava tipo, pá, mas será? E daí tem aquele bagulho do filme de ter a gravação do aniversário lá, né, em Passo Fundo. Sim. E a gente, porra, mano, o negócio aí, né, em Passo Fundo, né, pra quem não sabe, né, não é daqui que tá ouvindo nós, é do lado, é a nossa região ao lado, né, região norte aqui, então... Tava aqui do lado, então ele tava nosso vizinho. Então a gente criava, e daí por conta disso também, a gente criava essa conexão, assim, se conectava mais com o filme, porque, tipo, é uma cidade perto, tá ligado? Tipo, Sim, exato. 1h30, 2 horas de carro, o cara tá lá. Cara, então... ele tá no mesmo estado que eu, entendeu? Tipo, então a gente ficava, né, meu, tipo, eu não sei, né, daí depois, né, mais velho, eu fui descobrir que, na real, tem um caso antigaço, assim, ó, de, tipo, sei lá, década de 50, 60, de ufologia lá, que tem até umas matérias com 2 senhorzinhos, assim, tipo, sendo entrevistado, falando sobre a parada e tal. Mas é bem raro, meu, difícil de encontrar no YouTube. Eu acredito que seja essa a inspiração, né? E eu também já vi vídeos de pessoas falando que foi essa a inspiração ali pro Shyamalan, né? Entendi. E pra quem não sabe, em Passo Fundo, o segundo idioma é o inglês, né? Porque a criança fala, ele está ali, is behind, né? Que como Passo Fundo fala muito inglês, né? Eles, às vezes, eles misturam os idiomas, né?
Pois é, né, cara? É tipo o pessoal do interior que fala alemão, fala português e alemão ao mesmo tempo, tá ligado? Ali Passo Fundo o pessoal fala inglês, né? Eles misturam Isso. inglês e português, né? E, não, It's e behind. com o sotaque americano ainda, né, cara? Uhum. Não, a criança não tem, meu. A criança o inglês é no alto nível. Não tem zero sotaque de latino falando inglês, é zero. Ela Pois fala é. perfeitinho. Porra, é um filme que eu curto pra caralho, assim, até hoje. É. Sinais é um filme que eu gosto muito, cara. Só que o Sinais, ele é um daqueles filmes que eu falei que quando eu via que tinha propaganda... Porque eu assisti ele uma vez. Eu assisti ele com o meu tio, acho, uma coisa assim. E aí, então eu já sabia, né? Eu lembro do mal que ele me causou mentalmente falando, né? Porque hoje em dia eu acho um filme muito foda. Eu nem acho ele tão terror, eu acho ele muito mais suspense, né? Nem acho ele terror hoje em dia. Só que naquela época, bom, pra mim, né? Pra qualquer coisa, né? Que tivesse uma música um pouco mais pesada, já era terror, né? Então, esse era aqueles filmes que aparecia propaganda na Globo, eu já... Puta, cara. O ET vai aparecer no meu quarto. Já era. Sabe por quê? Porque tinha uma cena no início do filme que ele vê o ET pela primeira vez. Que ele tá no quarto dele olha assim. Eu não sei se é ele ou a filha dele que vê. Ele tá olhando, ele olha no telhado, porque a casa dele é um telhado que faz tipo um L assim, né? Então ele consegue ver a outra ponta, é uma casa de telhado aparente. Então a outra ponta ele vê tipo um ser humanoide de pé na ponta do telhado. Cara, e assim, ó, a minha casa que eu morava quando era criança, ela também era de telhado bem aparente, assim, bem inclinado. E ela fazia tipo um L, então do meu quarto eu conseguia ver a pontinha da inclinação do outro lado da casa, sabe, pela janela. Cara, eu não sei quantas vezes a minha cabeça fez eu ver alguém de pé naquela quina daquele telhado, velho. Por causa da porra dos sinais, velho. Imagina se tivesse gato aí, mano. Tipo, Nossa. gato que vivem subindo em telhado, caralho. Não, a gente tinha gato, mas, cara, eu acho pelo bem da minha cabeça, assim, nunca ele, no momento que eu tava pensando em sinais, deu um barulho, entendeu? E eu ia... Já era, meu, eu ia ter infarto de medo ali. Porque eu olhava assim, e daí, tipo, a minha janela, ela toda de metal, ela era de vidro. Ela tinha as grades e o vidro, então não tinha uma parte sólida, assim, que não passasse luz pra fechar. Então eu sempre ficava vendo aquela pontinha do telhado, cara. E na minha cabeça, é certo, meu. Se o ET aparecesse no Brasil, ele ia aparecer no telhado da minha casa ali, entendeu? Humanoide. Não, E é naquela época... Não. É o lugar que mais faz sentido, né, velho? Com certeza. Não... Em Santa Rosa, não tem, entendeu? Em cima do telhado da casa. Me olhar, né? Porque a missão deles... Pode ficar no telhado, pô. Não, e a missão deles é me ver dormindo, né? Então ali é perfeito. Não, mano, o cara tem um filme que também tá na minha lista, mas que tem uma cena em específico que é muito... que lembra muito essa aí que tu comentou dos sinais, que é uma cena do celeiro no filme Nope, que inclusive é um dos meus filmes preferidos de terror também, do Jordan Peele. Ah, esse eu não vi esse filme ainda. E, cara, nossa, que foda, velho. Eu até tinha comentado há um tempo atrás que eu tava com... Eu tenho essa saudade, assim, de ter mais filme de alienígena, né, de terror e tal, que tem pouca coisa, cara. E o Nope é um filme recente que ele, tipo, ele é muito bom, assim, cara, e ele traz muito essa vibe um pouco, não digo que ele lembra sinais, mas ele é um filme que traz uma vibe, assim, meio parecida, tá ligado? Entendo. Até porque a questão de Alien e tal é totalmente diferente, assim, sabe, no Nope, mas é um puta filme, cara. E tem uma cena no celeiro, cara, que dá um cagaço de eu fiquei... Eu lembro que eu tava assistindo a primeira vez com outro amigo nosso, o Léo, né? E daí a gente assistindo lá, e daí ele já tinha visto o filme dele, ó, só presta atenção agora. E o caralho, e daí começou a criar uma tensão, assim, meu. E daí quando vê, só se vê uma silhueta, assim, ó, de um ser pequeno e com cabeção, tá ligado? E daí tu fica, caralho, mano, que bizarro. E tipo, a forma como o Jordan Peele, ele cria Da tensão? suspense, da tensão, meu, é bizarro, mano. Porque, tipo, o filme, ele tem um plot twist, assim. Eu não vou falar aqui porque tu não assistiu e tal. É, eu não vi, eu twist quero ver meio ainda. Fudido, assim. Mas o filme dá, digamos assim, que da, sei lá, do segundo pro terceiro terço do filme, ele vira algo meio Lovecraftiano, assim, tá ligado? Entendi. Assim, algo meio incompreensível, meio fora, assim, do que a gente entende. É bem, muito fodido, cara, é muito massa, assim. E eu curto essa parada, assim, de ele trabalhar com o psicológico, tá ligado? E esse filme, ele tem bastante disso, contanto que ele já começa, tipo, mostrando um bagulho bizarro lá com um experimento com um macaco e tal, e daí, tipo, e como a parada digamos assim, dos alienígenas ali
influencia as pessoas naquela cidade pequena. Então, tipo, é meio bizarro, cara. É bem bizarro, assim. Eu sei que tem um momento que tem umas pessoas que começam a criar meio que, não digo um culto, mas elas criam um evento pra assistir o evento ali do alienígena aparecer, tá ligado? Só que a parada dá muito errado, assim. É muito foda, velho. Ah, entendi. Tem um filme que foi lançado, acho que foi lançado em 2023, se não me engano, que é Ninguém Vai Te Salvar, o nome do filme. Que tem uma parada assim de tu meio a sociedade tá... Tipo, a sociedade não, a vizinhança da guria que é a protagonista. Parece que tá todo mundo, tipo, sabe o que tá acontecendo, mas finge que não sabe se os extraterrestres já tomaram a cabeça dessas pessoas, entendeu? Ele começa de uma forma bem clichê, assim, muito bem feito, mas bem clichê, no sentido de invasão alienígena numa casa e tal. E depois tu vai vendo que é uma parada um pouco mais complexa de questão de, tipo, falar sobre certas coisas que todo mundo sabe que é errado, mas ninguém fala nada, entendeu? Caralho. Então é um filme bem legal, cara. Tem umas bizarrices, assim, tipo, de efeito especial, assim, mas tu ignorar isso é bem massa, cara. Mas eu já ouvi falar, eu até tenho ele numa lista minha pra assistir, mas eu não cheguei a assistir ainda. Parece ser bom esse filme mesmo. Eu curti, cara. Eu curti principalmente eu acho muito massa essa coisa do filme, que tem essa invasão alienígena a uma residência, sabe? E daí quando eu vi o trailer é sobre isso, sabe? E daí eu fui assistir, vai ser um filme de alienígena meio clichêzão, mas é uma coisa muito massa, que é o que eu curto, sabe? E daí depois é outra parada, cara, tipo, isso é o início do filme, depois ver a outra coisa, sabe? Então é muito massa, assim, que eu fui esperando uma coisa e tinha outra completamente diferente, sabe? E é um filme até pra tu rever, porque às vezes uma coisa quer dizer outra, sabe? Tipo, eu acho que eu quero rever esse filme porque deve ter coisas que eu não peguei, tipo, eu não entendi muito bem o que o cara tá querendo falar com o filme, sabe? Tipo, sobre o que ele tá falando, sabe? O que exatamente, então... É um filme bem massa. É No One Will Save You, se eu não me engano, né? Uma coisa assim. Isso aí, em inglês é isso. Querer. Esse filme, cara, eu tenho que assistir, mano. É bem legal, cara. Eu curti esse filme, assim. A primeira parte eu curti porque é o jeito de filme de terror alienígena que eu gosto. Que é essa invasão residencial, né? Em cima dos meus traumas que eu superei, então agora eu gosto de ver. E daí depois virou outra coisa muito mais massa, que é o estilo de terror que eu tô curtindo mais, que é esse terror psicológico, sabe? Sim. Tu fala, cara, tá todo... Tanto que eu nem ia comentar sobre ele, mas me lembrou um filme de terror psicológico que eu acho muito massa, que é O Homem Invisível, que foi lançado, acho que em 2022 e tal, que é muito massa, que fala... Cara, esse filme, olha, eu não sei se não é 10/10, cara. Porque o Homem Invisível, ele fala de violência doméstica, só que de uma forma... Ele usa o terror, né, pra fazer isso. Todo filme bom de terror, tu tá falando uma coisa e usando terror pra dizer outra, né? Mas, tipo assim, é muito massa esse filme, cara. Muito massa mesmo. E tem uma atriz que eu gosto muito, que é a Elizabeth Moss. Então... Mas tu falou do Jordan Peele, né? Como o terror foi algo que eu fui consumir muito mais velho, né? Então, talvez os meus filmes preferidos, eles são de uma leva dos últimos anos pra cá, não é uma coisa muito antiga. Tem filmes antigos que eu vi que eu gosto muito, mas o terror que eu acabei vendo são muito mais contemporâneos, digamos assim, né? E o meu filme de terror preferido é Corra, porque eu me lembro que também é do Jordan Peele, né? Que tu falou de Nope. Porque eu me lembro que foi... Corra é de 2016 ou 2017 ali, então foi bem a época que eu comecei a consumir mais cinema, né? Tipo, vou ver mais filme, quero ver mais sobre filme, ler mais sobre filme, sabe? E Corra foi uma das primeiras experiências minhas de questão de ver um terror e ter noção que ele está falando de outra coisa, sabe? Tipo assim, todo terror, geralmente, todo bom terror faz isso, né? Ele aborda algum assunto e usa o terror através disso, né? Fazer esse paralelo. Só que Corra é muito na cara sobre o que ele tá falando, né? Só que cada situaçãozinha... Cara, Corra é um negócio que eu fiquei assim... Falei, cara, o maluco que escreveu isso é muito genial, cara. É muito genial. É muito foda, cara. E tipo assim, ó, ele tem que ter uma vivência, entendeu? Porque tem coisas que tá ali que não tem como se ele não viveu aquele cenário desgraçado na questão do preconceito, entendeu? Esse preconceito meio mascarado, assim, sabe? Sim, e aqueles diálogos com a família da mãe dela no início. Isso lá e aí, tal. Cara, e depois na festa lá com as outras pessoas. Cara. Tipo, o cara chegou pro cara lá. Eu votei no Obama também. Tipo, a primeira coisa que o cara fala, sim, tá, né? Foda-se, irmão. Mas é muito massa, cara. É muito massa, assim. Corra pra mim é o meu filme preferido de terror, eu acho. Talvez nem tanto pelo terror. Porque ele vira terror, digamos, na parte final. Só que ele tem aquele terror psicológico, que tu sabe que tem alguma coisa errada acontecendo, mas tu não sabe o que é. E depois ele te fala o que é, e tu fica, caralho, mano, que bagulho bizarro. Não, e aí tudo que vai acontecendo. Ele vai escalonando demais, assim, né, cara? Isso que é muito foda. E ao mesmo tempo que digamos assim, o perigo vai escalonando, porque tu vai entendendo que a parada cada vez é um buraco mais embaixo, né, velho? Ao mesmo tempo que isso acontece, a tensão, assim, vai se aumentando cada vez mais, tá ligado? Da mesma
mesma forma, assim, que o Nope também, o Jordan Peele trabalha essa parada da tensão, cara. No Corra é um bagulho absurdo, assim, né? Porque ele, como tu falou, ele faz essa mescla, assim, né? Entre questão de racismo e, tipo, uma família bizarra, tá ligado? Que faz, sei lá, faz Sim. aqueles bagulho lá bizarro pra manter as pessoas vivas, né? Muda o e eu sei que o Nope fala um pouco sobre a sociedade do espetáculo, né? Tudo virar o espetáculo, né? Exatamente. Eu não sabia como descrever assim, mas é mais ou menos isso aí. Tipo, tem um momento que as pessoas, elas começam a venerar aquilo lá, só que é um bagulho bizarro, porque, tipo, a parada alienígena ali, ela some com as pessoas, tá ligado? Tem um monte de gente que tem sumido e tal, e, tipo, tem pessoas que começam a aplaudir aquilo, tá ligado? É bizarro, assim, é muito louco. Tu vê que é do Jordan Peele fazer esses paralelos, né? Claro, todo diretor de terror faz isso, né? Mas o Jordan Peele fica mais na cara, né? Que ele faz esse paralelo de usar o terror pra falar de alguma coisa, né? Falando um outro filme meu que eu gosto muito, e também é dos últimos anos, né? Pra ter certeza que, como o terror é algo que eu consumi há pouco, tô consumindo há poucos anos da minha vida, né? Devido ao medo extremo de antigamente, que foi Midsommar, né, cara? Que também pra mim tem essa questão da tensão, né? Sim. A única questão é que Midsommar já começa com uma cena que tu fica em choque, né? Que tem uma cena de suicídio coletivo lá, no início do filme, então aquilo já te choca, sabe? E a protagonista, ela solta um grito quando ela vê isso, entendeu? O que acontece com a família dela. Isso tá no trailer. Não sei se tá no trailer, mas nem... Eu acho que a atriz, isso. Né? A Florence Pugh. E ela solta um grito, cara, que é um negócio tão real, parece assim, tipo uma coisa, parece, tu sente dor naquele grito dela, sabe? E aquilo já te choca, né? E daí, beleza, daí o filme para, e daí começa, tipo, mostrar, vira um filme psicológico sobre lidar com traumas. Pois é, cara. E daí depois ele vai escalonando. Sim, escalonando. E daí eu sei que ele começa assim, ele começa assim, tipo, te dando esse tapa na cara, aí do nada ele acalma, né, velho? Tipo, ele acalma e daí, tipo, tem as questões ali pessoais de cada personagem ali, tipo, e daí eles ficam ali no meio daquela galera estranha pra caralho. E até que, tipo, a parada começa a ficar bizarra de novo, né? Até contanto que eles estão achando, tipo, muito bom pra ser verdade. Muito bom, não digo, mas tá sendo tudo muito perfeito, assim, pra ser verdade, né? E daí, tipo, é isso que é loucura. E daí é massa que os personagens também, eles mudam. Tipo, a própria personagem principal, no início, ela é a pessoa que mais quer sumir daquele lugar, né? Sim. Tipo, ela quer vazar porque ela tá achando tudo muito estranho. Enquanto os amigos dela, tipo, tudo normal. 2 pessoas se suicidaram na nossa frente. A galera vem com uns papos estranhos às vezes. Foda-se. E no final das contas, tipo, ela vira... tá ligado? Ela vira, tipo, a parada principal lá daquela sociedade ali, sei lá. Daquele culto ali. E, tipo, tu vê que é um bagulho que o pessoal se encontra. Se fodem, né, cara? É um bagulho que o pessoal se encontra e depois todo mundo volta pra sua vida normal e de volta pra aquele culto desgraçado ali, sabe? Aquela coisa ali. Exato. O que acontece, né? Depois o personagem explica pra todo mundo ali, não é dali, entendeu? Todo mundo volta pra essas cidades ali, depois vem no interior da Suíça ali, se reúne pra fazer aquele culto. Mas Midsommar, ele tem, tirando a cena principal, né? Que é esse choque, daí tu vida no filme, né? Daí depois ele vai criando tensão. E tem umas questões muito humanas no filme, sabe? Que nem tem o namorado dela queria terminar com ela. Só que aconteceu a tragédia com a família dela. E daí ele fica, cara, como é que eu vou terminar com ela, sendo que agora ela tá, tipo, emocionalmente despedaçado, só que daí o relacionamento dele já tá uma bosta, entendeu? Sim. E daí tu fica aquele, maluco tá com ela por pena, cara. E o quão isso é errado, o quão isso é certo, porque ele não quer largar ela, mas ficar por pena com a mina. É uns questionamentos que tu fica pensando, sabe? Caralho, velho. Que questões humanas e que deixa o cara pensativo, sabe? Exato. E daí depois... Mas eu me lembro que o filme vai escalonando, mas eu me lembro que teve uma cena que até tem quando eles estão chegando lá, tem um jump scare com uma pessoa que aparece e ela tá só tendo uma alucinação dos cogumelos que ela comeu lá e tal. Mas tem uma cena que eu vi assim, cara, esse filme tá indo pra um lado completamente diferente. Que eu não sei se tu lembra, eles estão chegando nessa seita e tá tendo tipo um banquete. Tá tendo um banquete. Exatamente. E daí eles vão passando, caminhando, e daí do lado onde eles estão passando tem tipo um guarda-corpo, sabe? Eu não sei por que tá ali, que tá tipo expostos alguns desenhos e artes da cultura dessa seita, né? Dessa comunidade.
E daí nesse desenho tem tipo uma representação de tipo uma mulher fazendo tipo um suco, uma coisa com sangue de menstruação. Aham, E daí tá, acontece isso, e daí do nada o cara senta e tal, vem uma guria e dá um copo com suco vermelho pro cara. Pois é, E o cara pega e toma, assim, eu fico... Porque, tipo, a cena, o foco da câmera fica nas artes, sabe? Então tu percebe, tipo, tá neles andando e tá na arte. E daí tu, cara, fica... Cara, esse filme tá meio... Esse filme tá indo pra um lado meio estranho, cara. Que porra é isso que tá acontecendo aqui, velho? Tipo, por que eles, entendeu? Isso, e daí ali eu percebi. Daí depois tem aquela cena lá do suicídio e tal. Daí, mas ali foi o momento que virou a chavinha. Eu pensei, cara, esse filme é outra parada. Eu pensei que ia ser um negócio meio serial killer. Ah, vamos pra uma comunidade, as pessoas vão começar a morrer. Mas não é isso, cara. É uma parada totalmente diferente, meu. A gente até já comentou sobre o filme em outros episódios, mas foram alguns, eu acho que dos primeiros episódios nossos. Mas eu acho é que da sim. hora que esse é um daqueles filmes que ele consegue ser um filme de terror colorido e durante o dia, né, cara? E, tipo, isso é uma parada que traz uma estranheza ao mesmo tempo, né? Porque a gente tá acostumado com o filme de terror sempre ser algo escuro, tu não consegue enxergar Exato. muito, jump scare, susto, ou sei lá. E esse filme não, cara, é um filme, tipo, todo coloridão, assim, até ele tem, eu acho que deve ter algum filtro ali, na edição ali, que ele fica mais colorido do que deve ser na realidade mesmo, tá ligado? As cores estão meio saturadas, inclusive, né? Parece que exato. tá dando um... E é tudo durante o dia, contanto que, tipo, tudo que acontece de merda, de ruim, acontece durante o dia, assim, até tem cenas durante a noite, só que, tipo, não tem nada demais, assim, até tem... Eu lembro que tem uma cena que ela vai investigar lá, ela pega aquele livro, se eu não me engano. Tem uma cena que acontece de noite, que é exatamente isso. Ela vai investigar, chega num livro e tem aquela outra pessoa que tem o rosto deformado e tá na mesma sala, e ela não percebe. Uhum. Mas é a única parada que tem, assim, né? Tipo, durante a noite. Mas daí, enfim, esse filme, ele traz essa estranheza junto com o terror, né? A estranheza pela situação, pela fotografia, por tudo, assim, né, cara? Isso é muito foda. E tem uma cena que também pra mim foi que, tipo assim, que ela, digamos assim, agora a gente sabe que isso daqui é um bagulho muito errado que tá acontecendo aqui, tá ligado? Que é aquela cena que tem um banquete também, daí tá todo mundo, e daí, tipo, eles começam a comer, eu não lembro se era um bolo ou alguma parada, assim, e daí eles começam a encontrar cabelo dentro da parada, tá ligado? E os amigos lá tinham sumido, né? Isso, eles tinham... Isso, verdade, nem lembrava. E daí eles começam a encontrar cabelo humano dentro da parada. E daí tu fica, caralho, é da cor do cabelo dele, né? E daí, tipo, aí ali eu acho que esse é o momento que tu fica, tá, beleza, aqui já teve vários sinais antes, mas aqui é o sinal definitivo, tá ligado? Que a merda tá rolando já. Até porque o final é um bagulho que chega a te incomodar, assim, de estranho, né, cara? Não, tem a cena lá com o cara lá, com uma... Meu Deus, cara, aquilo ali eu fiquei... Meu, como é que aceitaram filmar isso, meu? Eu tava mais preocupado, cara, como é que filmaram essa porra, meu? Pois é. Cara, tem uma criança ali, entendeu? Tipo assim, cara, meu Deus, cara. Cara, é muito bizarro, velho. É um bagulho, meu, é tanta coisa, meu, tanta coisa acontecendo. É um dos filmes preferidos, mas é um dos filmes que mais desperta emoção no sentido de quantidades diferentes de emoções, sabe? Porque é choque, é susto, cara, o que eu tô vendo aqui, entendeu? E ele te marca muito, por isso é um dos filmes preferidos, porque, cara, tu não consegue esquecer. E não é na forma de esquecer tu tá assustado, é uma forma de esquecer de tu entender, tipo, cara, isso daqui é muito profundo isso que ele tá falando, sabe? Sim. Só que é uma forma totalmente diferente doentia de tu pensar nos bagulhos, entendeu? Claro, e não só isso, mas é algo que pode acontecer na vida real também, né? Tem essa exatamente, essas seitas fudidas, assim. Cara. Com uma visão de realidade totalmente diferente da nossa, né, cara? É que, né? Todo mundo sabe que, tipo, no mundo sempre vão ter pessoas bizarras. E às vezes elas se juntam, né? Pois é. Tá ligado? Exatamente. Mas esse filme é muito bom também. É um filme que eu tenho que até reassistir, mano. Porque tem vários detalhes que eu não lembro, assim. Mas é muito foda. Eu lembro quando eu assisti, porra, eu fiquei, caralho, mano, não sabia que o bagulho era tão pesado, tá ligado? Ele é um dos filmes preferidos meus de terror, mas, tipo, eu vi ele umas 2 vezes, eu acho, né? Até porque não é um filme que é mentalmente saudável tu ficar revisitando, né? Por todas essas cenas que eu falei e tal. Pois é. Cara, não é o que, não, vou ver. Cara, nessa vibe aqui, a gente tava antes já... A gente veio agora pra Midsommar, mas voltando pra uma vibe de um terror psicológico, cara. E não só psicológico, mas é um terror que me lembra muito Lovecraft também, né, meu? Assim como o Nope, só que esse de uma forma mais crua, digamos assim, tá ligado?
Porque o Nope é mais pro final, ele, tipo, o conceito da parada é um pouco Lovecraftiano, né? O Farol, ele desde a forma como o terror é feito, a época que o filme, tipo, ele retrata, toda a parada ali do filme me lembra muito, parece que eu tô assistindo um filme, alguma parada de Lovecraft, tá ligado? E eu sou fãzaço das obras, só que, tipo assim, é um filme que, cara, ele é difícil de tu assistir, tá ligado? Não é todo mundo que vai assistir. Primeiro, o filme, ele é quadrado, tá ligado? Ele não é nem 3x4, É 1x1 lá. Ele é 1x1, é quadradão, ele é preto e branco, ele, tipo, é um filme totalmente intimista, ele tem diálogos e, tipo, os diálogos que tem de certo momento, assim, do filme em diante, eles começam a se tornar algo meio bizarro. Até então, são poucos diálogos, né? São dois personagens só, que um é interpretado pelo William Dafoe e o outro é o Robert Pattinson, né? Então, tu já vê que, tipo, de elenco ali, a atuação dos dois é absurda, assim, do início ao fim. E é um filme que ele trata muito da loucura também, né? O que acontece, o personagem principal do Robert Pattinson, ele vai trabalhar num farol, né? Pra fazer manutenção num farol. E é um lugar muito isolado. No momento que ele vai pra lá, ele só pode voltar, digamos assim, pra cidade, porque só vai passar um navio ali pra buscar ele de novo. Daqui, sei lá, eu acho que 1 ano, uma parada assim, ou vários anos, eu não lembro. Mas passa um tempão, então ele vai pra lá sabendo que ele vai ter que ficar um tempo, né? Pra auxiliar o personagem do William Dafoe, que eu não lembro agora o nome, eu não lembro do nome dos personagens, mas enfim. E porque ele tá meio velho e tal, e ele tá precisando de ajuda, né? Então ele tá querendo ajuda e também treinar, digamos assim, a próxima pessoa que seria o tipo... O novo... o novo cara que cuidaria lá. Sei lá como é que é o nome, Farolete, sei lá como é que é o nome do... Isso aí, o novo Farolete. Aí, então... Se não chama Farolete, deveria chamar Farolete. Então, vamos fazer um filme, velho, o Farolete. E daí foi a mesma história, só conta. Isso aí. Só que daí já com o novo personagem lá, né? Já assumindo o negócio. Mas então, tipo, ele vê que o personagem do William Dafoe, ele é meio louco, assim, ele é meio insano, né? E o filme, ele, tipo, ele, na estética dele e na forma como ele foi filmado, ele, tipo, tem uns close muito fechados, assim, nos rostos dos personagens, tá ligado? Justamente pra te passar essa parada meio intimista mesmo, tu pegar todas as expressões dos personagens e tudo mais. E o filme, ele tem vários momentos, assim, tipo, longos, sem diálogo e tudo mais. E ele te passa uma sensação de claustrofobia, assim, ó. Pra caralho, porque ele é muito fechado, tu sabe que os personagens não podem sair daquele lugar. O personagem principal, ele aos poucos, ele vai percebendo que ele tá preso com um cara que é insano, tá ligado? E ele vai ficando cada vez mais insano porque existe um evento que tá prestes a acontecer, tá ligado? E esse velho, ele sabe, tipo, é um negócio que acontece frequente a cada tanto tempo, e é algo que, tipo, afetou total a cabeça dele, né? Eu não vou dar spoiler aqui, mas tipo, é um negócio meio, sei lá. É um bagulho envolvendo sereia e tal? Envolve sereia. Não precisa falar muito tipo, que eu quero ver, mas... Só que é uma parada meio mística e tal, e ao mesmo tempo tu não entende muito, assim, sabe? A primeira vez que eu assisti, eu fiquei, cara, que porra tá rolando aqui, tá ligado? E o personagem principal, ele tem a mesma reação que tu, ele não sabe o que tá acontecendo, ele não consegue entender, tá ligado? E daí, tipo, o filme, ele vai escalonando, assim, e conforme, tipo, coisas estranhas vão acontecendo e o personagem vai vendo, tipo, tem um momento que ele vê um negócio estranho, assim, ó, no meio da chuva e tal, lá, enquanto ele tá fazendo, carregando umas pedras e tal. E daí ele vê um bagulho bizarro, e daí, tipo, caralho, ele sai correndo e tal, tem um momento que ele desmaia. Ao mesmo tempo que começam a surgir essas paradas estranhas na ilha ali, o personagem que tá junto com ele lá, o personagem do William Dafoe, ele vai evidenciando cada vez mais essa loucura, né, meu, essa insanidade dele, tá ligado? E isso é muito foda, porque ele começa a ficar empolgado com o que vai acontecer, e daí ele dá umas dicas, e daí ele começa a citar uns livros de filósofo antigo, assim, de Shakespeare principalmente, não digo filósofo, né, mas escritor antigo, ele menciona Shakespeare pra caralho e tal, e daí, tipo, tem pessoas, né, que são muito cultas que devem ter pego essas referências na hora, mas tipo, é uma muito, né,
Que tu só vai Sim. entender se tu assistir de novo ou se tu for procurar sobre, tá ligado? Mas eu acho da hora isso, porque o filme ele te instiga a tu tentar entender mais e te instiga a tu assistir ele mais de uma vez, tá ligado? E eu acho isso muito da hora, porque ele tem esse tom de mistério e ao mesmo tempo, pô, ele te revela muita coisa, só que ao mesmo tempo a forma como é revelada, tipo, não te satisfaz 100% no final, tá Não te ligado? entrega tudo, a forma que, tipo, tu não te dá a exato. resposta concreta. Ah, é isso aí. Isso, Entendeu? exatamente. Entendi. E, Ah, é que filmaço, massa. cara, muito bom, assim, eu curti pra caralho, tem que assistir de novo. Eu quero ver. Não vi o Tem vários filmes que eu não vejo que eu não vi em terror. Cara, tem uns filmes antigos que eu não vejo de tipo assim. Tem um filme, por exemplo, O Exorcista. Cara, eu não quero ver esse filme. Porque eu tenho muito medo dele. Entendeu? Tipo assim, eu não quero ver esse filme. Eu sei que é um puta filme, é provavelmente o melhor filme que tem de terror, mas eu não quero ver. Porque eu sei que, cara, esse aí pra mim é outra parada daí, entendeu? Entre outra coisa que eu não quero ver. Tem alguns filmes de terror que pra mim são assim. Mas o Farol, cara, eu tenho muita vontade de ver ele, assim. É um filme que ele não tem... não, ele tem uns jumpscares, assim, mais pro final e tal, mas é bem de boa, tá ligado? Mas o filme, a parada dele é justamente o mistério. Isso que eu acho foda. Quando ninguém sabe o que tá acontecendo, nem tu, nem os personagens, e a parada vai acontecendo igual, foda-se tu, foda-se o personagem principal, tá ligado? Isso eu acho foda. Esse tipo de terror, esse tipo de mistério, assim. Massa, cara. Muito massa. Cara, agora a gente vai falando sobre terror, até antes de começar o episódio, a gente, será que vai dar pauta, né? Só que tu vai falando de um, tu lembra de outro, tipo, eu falei de Corra, eu lembrei do Homem Invisível, que é um filme que eu curto pra caralho, entendeu? Tu vai lembrando de filmes, né, os traumas lá com O Chamado também, que eu tinha muito isso quando eu era criança, que eu fui ver com meus primos, né, O Chamado, eu não podia arregar, né? Então eu tive que ver o filme, e esse filme ficou comigo muitos anos, né, cara? Então, terror é um bagulho que, pra mim, é bem contraditório, porque quando eu era mais novo eu não via, né, e eu fiquei mais velho eu comecei a ver mais, justamente pra dar uma compensada em todos os anos de adolescente que eu não via, porque o cara tinha aquele cagaço extremo, né, cara? Não, mas eu é exatamente a mesma situação, Johnny. A gente tá... eu acho que foi Tamo na mesma página. que juntou nós aqui, porque é a mesma coisa, cara, tá ligado? E eu comecei a assistir mais velhos filmes e deu, porra, mas tem uma cacetada de filme bom de terror antigo que eu não assisti porque eu era cagão, tá ligado? Exatamente, cara. E Meu tem Deus vários do céu. que eu não assisti ainda, tá ligado? Tipo... Não, como eu te falei, tem filmes aí que, tipo assim, beleza, eu vejo filme agora, tipo, não tenho mais essa questão de ficar traumatizado, mas tem alguns filmes que ainda, tipo, cara, eu não vou ver isso, entendeu? Eu não quero ver isso, eu não tenho porquê. Que nem Exorcista, não vou ver, cara, não vou ver mesmo, entendeu? Então, eu peguei uma vibe também de filme, esses dias eu vi, pra mim, um dos melhores filmes de terror, assim, que eu vi, cara, mas eu achei muito foda, faz tempo que eu vi já, mas, tipo, tem o Extermínio, tem Hack, que é esses filmes de zumbi, que estão na cocaína, assim, sabe, que estão aceleradão, assim, esses filmes eu acho muito foda. Cara, Hack é um filme que eu fiquei, assim, ó, eu nunca fiquei tão tenso vendo um filme. Porque é um caos do início ao fim, assim, tu tem ali uns 10 minutos, 15, porque é found footage, né? Então, tipo, é tudo câmera na mão, né? Então isso já te passa aquela adrenalina, aquela coisa de algo mais corrido, né? Só que daí, eu não sei se tu já viu Hack. Não, que é aquele filme ainda. É Hack, la película, que é um filme espanhol. Tá, pode crer. O nome é esse. Eu vou falar dele, meu, fala muito bem desse filme aí. O que é o Hack, né? Vou falar breve aqui, porque a gente já tá há um tempo já de episódio. Era pra ser pocket, né? Era pra ser. Azar é verão. O Hack é uma estudante de jornalismo, ela e o colega dela. Então ele é cinegrafista e ela eu não sei se é estudante de jornalismo ou é, tipo, uma jornalista iniciante. Ela tem um programa que é, tipo, essas profissões da madrugada. Entendeu? Tô ligado. Então, é uma jornalista iniciante, eu acho. E daí ela pega e vai entrevistar. Ela vai acompanhar uma madrugada no Corpo de Bombeiro. Acho que é de Madrid. Acho que é em Madrid que eles estão. Acompanhar como é a noite do Corpo de Bombeiros uma madrugada. E daí ela tá lá conversando com os caras. Então, tipo, o filme começa bem, tipo assim, entrevistando os caras. E como é que eles... quando tá um chamado, você tem que descer por aqui e tal. Até que eles recebem um chamado num prédio lá no centro, que tem, acho que tem uma senhora que tá com raiva. Que ela tá meio se sentindo mal, acho que é raiva que ela tem. E daí os caras vão até lá. Cara, quando eles chegam lá, tu acha uma chamada, né? Cara, começa o foda-se, porque o que tem nesse prédio? Tem um vírus, que é tipo o vírus da raiva. Caralho, mano. Só que é uma outra parada, tipo, ele transforma a pessoa quase, velho.
E daí ela pensa, então é aqueles found footage que faz sentido ter alguém filmando, sabe? Porque acontece muito de tipo, tá, porque alguém tá filmando isso, velho? Se é pra ser uma coisa... Mas isso não, porque ela, quando começa o foda-se, porque daí a polícia tem partes, erros policiais e tal, ela fala, a gente precisa filmar isso daqui, porque isso daqui vai ser a nossa chance de sair daqui, entendeu? Porque a gente tá mostrando tudo que tá acontecendo aqui, como a polícia tá agindo errado com essa situação e tal, e a gente tem uma coisa que a saúde pública não sabe, que é esse vírus desgraçado aqui. E daí eles filmam todo o processo. Cara, na moral, é um filme curtinho, acho que ele tem 1h30, meu. Só que ele é tensão ali, depois que tu passa daquele período ali do corpo de bombeiros ali, depois que tu chega no prédio, é só um foda-se. E vai criando uma tensão, cara. E o final, cara, eu assisti esse filme há 2 anos atrás, né? Então, 2 anos atrás eu estava com 26 anos, então eu já era adulto. Sim. Cara, eu me lembro que o final eu tava vendo assim, ó, entre os dedos, sabe? Porque eu tava tão tenso, velho, que eu não sabia se eu queria ver o que tava acontecendo, entendeu? Eu botava a mão assim e ficava assim, ó. O cara fica assistindo com o olhinho assim, quase fechando, né? Eu assim, aqui assim, cara, botava a mão e falei, caralho, velho, meu Deus do céu, que filme desgraçado. Não é igual o Instagram que tu pode abrir os comentários pra tampar o vídeo, né? Mas o final é uma tensão, e essa tensão vai sendo construída, é muito foda. Tipo, é um filme bem clichê de temática, sabe? Só que por ele ser found footage, que é aquela câmera na mão, né? Então, e por ser todo aquele cenário, de fazer sentido eles estão filmando, cara, REC Gold demais, cara. É aquele filme de sabadão? Sim. Sábado de noite? Bah, meu. Outro filme que também é nessa... Não digo nessa pegada, mas que também é... Não digo found footage, mas é tipo, é o filme inteiro com a pessoa... Como se fosse a pessoa gravando, que é o Monstro de Cloverfield, né? Só que é um filme que ele faz sentido no início, as pessoas estarem gravando e tal, só que depois tu vê que, tipo, cara, tem uns momentos ali que, cara, era impossível ter alguém gravando naquela situação, tá ligado? Segurando uma prédio câmera, caindo, subindo num prédio. O prédio caindo e a câmera aqui. Sim, né, cara? Mas assim... Preciso fazer material pro Instagram. Mas o filme, tipo, eu curti, assim, né? Tipo, o conceito todo, principalmente no início, assim, eu achei bem foda. Bom, tem vários filmes, né, aí que eu tenho outro que eu também pensei, tipo, me veio à mente agora, mas não vamos se aprofundar nem nada, mas só pra comentar aqui que tem A Bruxa também, que eu acho puta filme. Cara, pois é, a gente tava preocupado que se iria ou não ter pauta, né, de tipo, nós dois falar sobre tanto filme de terror, mas como é um bagulho que tu lembra um e vem outro, lembra um e vem outro, o cara vai falando... Não, e não só isso, mas juntou os dois maiores palestrinhas do também tem isso, né? Exatamente. Aí o episódio de 2 horas virou pocket. Exatamente. Se é com o Moura e o Marlon, daí ia ser 20 minutos. Episódio, né? Aí é 15 minutinhos. Do Moura falando, né? O Marlon, é verdade. Isso, o Marlon só concordando. Mas é isso aí, né, Dadi? Acho que deu pra falar bastante de filme de terror aí, os nossos traumas, né? E como éramos crianças cagonas, né, cara? Eu era extremamente cagão, então deu um bom episódio. Deu mais pauta do que eu achava que daria, né? Não, total. Mas é isso, vamos finalizando o EP por aqui e eu peço... Hoje eu tô com informática só pra mim, né? Então... Por favor, informática, explique como dar 5 estrelinhas para o nosso podcast. Bom, ainda bem que tu perguntou, né, cara? Senão eu só consigo falar quando alguém me pergunta, senão não tem como, não funciona. Mas para vocês que estão nos ouvindo e nos ouviram até aqui, eu quero agradecer primeiramente, né? E quero pedir que vocês entrem no nosso perfil aí no Spotify, cliquem nos 3 pontinhos e em avaliar programa. Então vocês vão poder dar as 5 estrelinhas aí pra nós, o que vai nos ajudar aí a chegar a mais pessoas no Spotify. Exatamente. E também, por favor, deixe comentário, né? Fale sobre o seu filme preferido ou fale sobre o seu filme traumático. Você também era uma criança cagona que começou a ver filme de terror só mais tarde? Ou tu era uma criança normal que via filme de terror e conseguia dormir à noite? Deixa o seu relato ou de criança cagona ou de pessoa corajosa. E pra nós, se tu é muito palestrinha, como esses 2 membros que aqui falam, manda um e-mail pra nós. O e-mail é contato@nocastpodcast.com.br. Já pra deixar isso que faz, eu acho que meses que a gente não menciona o nosso e-mail. Pois aqui, né? É que às vezes eu penso, cara, se alguém é muito palestrinha, quer dar uma... Pois é, né, cara? Manda um e-mail também, não precisa escrever a Bíblia nos comentários, né? Mas, por favor, comente. Também tem nossas redes sociais lá, a gente posta toda quarta-feira episódio novo, a gente posta nossos cortes lá também, pra você ficar sabendo quando vai ser lançado, né? Quer dizer, eu sei que tu esquece e tem que ver na hora, entendeu? Tem que ver assim que é lançado
pro Spotify entender, cara, esses caras são muito populares, eu preciso pagar pra eles, entendeu? Vamos monetizar esse episódio. É isso que a gente quer, entendeu? Exato. Outra dica também é, se vocês querem estar sabendo quando o episódio lança diretamente pelo Spotify, no nosso perfil também tem um sininho lá que tu ativa e ele te dá a notificação quando o episódio lança, né, cara? Boa. A gente tem que... Ele dá uma notificação gigantona, tá ligado? O player do Spotify, tipo, ele dá um espacinho. A notificação, ela é, tipo, o dobro do tamanho, tá ligado? Então, é bem fácil de saber quando tem episódio novo. Assim. Isso aí, boa. Mas é isso, né, meu querido? Falamos de traumas, falamos de filme de terror. Um grande abraço e é isso aí. Isso aí, abraço, até mais.